E agora, tá no ar? Agora tá gravando? Vai, Vini, pode começar já. Calma. Já tá gravando, pode começar? É só começar a apresentar os tópicos e tal. Mas a questão é essa. Como? Eu não posso chegar aqui falando uma coisa como bem-vindos ao nosso podcast, um podcast apresentado por mim, o principal apresentador, que traz as pautas para que outras pessoas deem sua visão sobre o assunto. Junto a mim, na organização do podcast, está Davi. Ele está na produção, está dando para nós informações e, acima de tudo, por estar na produção, ele está organizando para que nada aqui exploda. Ele faz tudo ainda sem receber salário. Até porque esse podcast é falso. Está Começando agora o nosso. podcast. Cara, pior que ficou tão natural que nem pareceu que tava no roteiro. Pode me chamar de Vini. O tema de hoje é visibilidade de pessoas LGBTQIAPN+, na mídia e na cultura. João, se apresente e me fale, o que vem na sua cabeça quando falamos desse assunto? Bah, eu primeiro. Bom, meu nome é João Henrique, né? Daí, quando a gente fala de coisas relacionadas à visibilidade, cara, a primeira coisa que me vem à cabeça é meio que, tipo, essa representatividade no cinema que vem crescendo muito atualmente, tá ligado? Tipo, há 5 ou 6 anos atrás, tu não tinha tantas pessoas trans ou casais gays no cinema quanto tu tem hoje. Não que eu saiba, pelo menos, eu não sou de ver filme antigo, né? Então, já que insistem que eu fale, oi, meu nome é Davi. Como o Vini já disse, eu tô na produção do podcast, aqui nos bastidores. Agora, indo ao assunto, o que eu ia falar é sobre o que o João disse. Na verdade, a gente tem sim representações LGBT há muito tempo. Um exemplo é o filme The Rocky Horror Picture Show, que é um filme meio musical de 1975, com uma drag queen sendo representada de maneira satisfatória, já que não é uma representação forçada. Quem? Quem o quê? Te pergunto. Que mal, cara. Oi, eu sou Arthur Miller. E complementando o que o Davi disse, a visibilidade LGBT na cultura é, como o João já disse, mais evidente hoje. Mesmo que, tipo, ainda tinha muita representatividade antigamente, só que antes o público era muito mais preconceituoso. Por isso essas representações ganhavam um pouco palco. Eu não entendi pra que cortou o Davi, mas complementando o que o Miller disse, o fato é que hoje essa representatividade é vista como forçada para atingir novos públicos, como se pessoas LGBT fossem coisa atual. Algo que não faz nenhum sentido, já que, mano, a gente tem figuras LGBT históricas extremamente importantes, tipo Alexandre o Grande, o imperador do Império da Macedônia, Leonardo da Vinci, Santo Dumont, Alan Turing, o pai da computação, todos gays. Olha o tamanho da frase que eu dei pro Miller. Então, pior que é muito isso. Parece que essas coisas estão surgindo agora, mas não, e só ganharam destaque agora. Um exemplo disso é o Alan Turing, que decifrou códigos na Segunda Guerra Mundial que ninguém mais conseguiu desvendar, e isso ajudou a Inglaterra ao extremo da guerra. Mas como ele era gay, mesmo depois de ajudar a acabar com uma guerra, ele foi condenado à castração química. Por quê? Porque sim, essas coisas são feitas por puro preconceito, não tem uma lógica. Bah, agora que tu falou a verdade, né? Tipo, tem até o Freddie Mercury também. Ele era bissexual, que quer dizer que ele se relacionava com homem e mulher, mas é que ele nunca falou isso, e a vida toda. As pessoas só descobriram depois da morte dele. E muito provavelmente foi porque ele ia sofrer homofobia, né? Ainda mais vindo daquela época. Sim, tem mais ele. Isso que a gente nem tá contando as inúmeras figuras pop que são da comunidade LGBT e ninguém nunca vai descobrir. Figuras que, se tivessem vivas hoje, teriam se assumido. Já que você acaba tendo muito mais aceitação do público hoje. Tipo, hoje a gente tem Chaper Rohan, que fez Good Luck Baby, que ela é sobre um casal de 2 mulheres. Tem o Link do Zap, o ANIKK, que são cantores não binários. E o João, que é extremamente famoso no Brasil e ele é assumidamente bissexual. Um caso recente também envolvendo essas coisas de música foi o rapper Veig, que doou para instituições trans e deu um apoio absurdo para a comunidade LGBT, falando que o rap tem que incluir todos e afins. Sério? Nossa, nem esperava isso. Não esperava porque as pessoas confundem a ideologia do trap com a do rap. Trap não tem lado político, rap é de esquerda. Com certeza é evidente que a visibilidade LGBT vem crescendo muito, né? Até eu que não sou de ligar muito pra isso, quando eu vejo algo, consigo citar exemplos famosos e bons, tipo a Ellie de The Last of Us, a série que lançou na Amazon Prime. Ela é lésbica. E se eu não me engano, também tem um casal gay na primeira temporada. Eu tô errado, Davi? Positivo. Tá, eu tô errado então? Não, positivo que tem um casal. Bah, mas daí tu me confunde também, né, meu? Na verdade, a gente tem representações muito famosas em desenhos clássicos, como na Hora de Aventura, em que a Marceline e a Princesa Juba, que é um dos melhores casais das animações. E também tem o francês de The Boys, que é bissexual. É que The Boys é uma série extremamente contemporânea, ou seja, ela funciona pelo período atual que a gente vive. Mano, eu dou os dados aqui e eu não entendi isso. É que eu inventei essa classificação agora. Vou tentar explicar melhor. Séries contemporâneas são séries que são extremamente bem adaptadas ao período pop atual em que vivemos. Exemplos de séries contemporâneas podem ser Rick and Morty, BoJack Horseman, South Park, The Boys, que já foi dito, e muito mais. Entre as principais características dessas séries contemporâneas está o fato que elas tratam a homossexualidade como algo cotidiano.
Poucas delas falam de homofobia. Em BoJack Horseman tem um personagem assexual. Em South Park, um casal gay. Em Rick and Morty tem muita banalização da comunidade LGBT. Isso demonstra como, para a cultura pop, ser gay, ser bi, ser trans, ser não binário é completamente normal. E se for lésbica? Hã? É que tu disse que tudo bem ser gay, bi, trans e não binário. Mas e lésbica? Isso é jeito de falar. Eu digo tá tudo bem ser tudo. Gay, lésbica, bissexual, trans, pansexual, assexual, intersexual. Peraí. Eu até entendo um tanto desses assuntos de gênero e sexualidade, mas isso daí já é muito tempo pra mim. O que é essa sexualidade aí? Não, calma, nem todas são sexualidades. Algumas são identidades de gênero. E qual que é a diferença? Então, saber eu até sei, mas é difícil de explicar. Davi, você que é da produção, pode ajudar? É que seria muito bom ter alguém que é especialista em relações de gênero e sexualidade. Deixa comigo. Alô? Tô indo. Cheguei. Davi ligou pra mim? Eduardo, tu é especialista em relações de gênero e sexualidade? Não. Mas como isso é roteirizado, eu consigo fingir que já sei de cabeça tudo sobre o que eu falo. Então, de acordo com o próprio Manual de Comunicação LGBT, a sexualidade é um termo extremamente dinâmico e pode englobar muitas coisas e ser interpretado de diversas formas. Se o livro que serve quase como um dicionário LGBT não sabe o significado do termo, então quem é que vai poder nos salvar? Em resumo, sexualidade é meio que a quem você se atrai. Não sendo especificamente não só um gênero, como pansexual, que se resume a uma pessoa que se atrai por todos os gêneros. Respondendo à pergunta do João, para descrever sexualidade, vamos usar Freud, que falava que a sexualidade é definida desde o começo da vida, algo que faz sentido, já que existem pesquisas que a sexualidade tem um fator biológico e genético, não só social. A palavra sexualidade é comumente ligada a LGBTs. Mesmo que a heterossexualidade seja uma sexualidade, a sexualidade é o intercâmbio social e corporal que vai desde relações com o teor sexual até o afeto ou contato. Eu sei que queriam que fosse bem formal, mas precisava fazer o roteiro nesse nível. O Eduardo quase desmaiou tentando ler isso sem gaguejar. E gaguejou ainda. Tá, e gênero? O que é? Gênero é comumente confundido com sexo, mas há uma diferença. Sexo é a parte biológica ligada à natureza, o homem e a mulher. O gênero é a construção social do masculino e feminino, como falar que mulheres usam saia e homens usam bermuda. Agora, sexo é puramente a parte biológica. Um dado interessante a se apresentar é que, apesar de ser muito ouvido que as pessoas viram LGBT porque isso está na moda e afins, isso pode ser contradito pelo fato que, entre 2900 a 2500 a.C., já foi encontrado fósseis que arqueólogos acreditam se tratar de pessoas trans. Quê? Como assim? Deixa que eu explico. Durante a Idade da Pedra, eles tinham o costume de enterrar cada pessoas. Os homens eram enterrados e enterrados com armas que eles usavam em vida. Já as mulheres eram enterradas e viradas para o outro lado, e enterradas com adornos e acessórios que usavam. Foi encontrado já um esqueleto do sexo masculino que foi enterrado no padrão feminino. E esses rituais fúnebres eram de extrema importância para a sociedade da época. Nossa, pior que eu entendo como chegar nessa conclusão. Cara, é difícil opinar de algo tão vago. Eu consigo imaginar casos que resultem nisso. Sem ser que a pessoa que era trans, mas é meio difícil. Não, eu entendo, realmente, essas coisas de arqueologia, ainda mais tão antigas, assim estão em constante mudança. Então vamos para algo mais concreto, um livro. O primeiro livro do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, tem como protagonista Gilgamesh, que é apontado como tendo relações homossexuais com outro personagem da história. Então eu poderia usar isso para provar que ser LGBT já existe há mais tempo do que imaginamos? Sim e não. É só pensarmos na Grécia Antiga. Muitos filósofos gregos tinham relações sexuais com outros homens, e ninguém estava nem aí. Isso é porque o conceito de sexualidade como conhecemos hoje é muito diferente da época. Ainda assim, temos que ver, na época, a homossexualidade era tolerada, as práticas homossexuais eram toleradas. Tá, então a partir de que momento que a homossexualidade passou a ser algo que tem tanto preconceito envolvido? A homofobia começou a aumentar e se espalhar quando a Roma se tornou cristã, e com o crescimento do islamismo. Entendi, mas como que isso foi mudando ao longo do tempo? Você quer a resposta completa, com dados que vêm desde anos antes de Cristo, ou quer uma resposta mais simples? Mano, pelo nível que eu tô ouvindo, me resume, que tá difícil de entender se for muito complexo. Tá bom, né? Primeiro vamos lembrar que a arte ajuda muito. Filmes, músicas e afins. Sempre falando de sociedade, muitas das vezes sem querer. E quem faz a arte? Artistas. E todo artista que se preze é contra o sistema ou algo assim. E como o sistema era ainda e é muito homofóbico, muitos artistas apoiam a comunidade LGBT. E ainda mais, são da própria comunidade, assim como o Vini já falou. Exatamente. A arte é, e sempre foi, um fator muito importante para a comunidade LGBT. Olhando de forma geral, e uma coisa que mostra como ser homossexual não é uma coisa incentivada pela moda, é que pessoas LGBTs, mesmo em épocas que isso era estritamente proibido, já existiam. Peraí, Vini, desculpa interromper, mas falando em arte, não tinha mais um tópico que a gente tinha que falar no roteiro? Acho que era sobre se a representatividade tem algo a ver com capitalismo e afins.
Peraí, que disso eu sei. Eu esperei pra chegar meu momento pra poder falar disso. Então, como o Vini e os outros já falaram lá atrás, essa representatividade LGBT não é de hoje. E isso é algo que muitas vezes é tratado como uma, entre aspas, jogada de marketing ou algo assim. Como se fosse algo da moda ou algo forçado, só pra agradar um determinado público em específico. Eu não tô aqui pra discordar deles, bem capaz, longe de mim, né? Mas eu queria, tipo, levantar uma reflexão sobre isso. Que é. Pera que eu tô chegando lá, vamos lá. Vai no teu tempo. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, eu queria levantar uma reflexão, porque a gente sabe que para as grandes empresas e produtoras de filmes em geral, muitas vezes e quase sempre, o que está em jogo é o lucro. Um exemplo que eu queria pegar é a própria Disney. Então, para tentar esclarecer o que o João quer dizer, Danilo? De onde que tu saiu? Chegou a lenda! eu tava aqui o tempo todo, ué? Tá, continuando. Atualmente temos visto um movimento por parte das grandes empresas do entretenimento de incluir pautas LGBT e progressistas em seus filmes e séries. É claro que essa movimentação não ocorre por um bom mocismo da empresa, e sim porque eles têm interesses econômicos. Já que, como toda empresa, eles visam somente o lucro. Não só a Disney, como outras do tipo DreamWorks, a Netflix e todas as outras aí. Peraí, gente, mas a gente tá se contradizendo. Por que isso tá no nosso roteiro? A gente não tinha falado o contrário ali atrás? É, Vini, mas o que a gente está dizendo é que não existia representatividade antes, mas é que tem empresas que têm mudado as pautas dos seus filmes só visando lucro, como eu falei antes. Exato, se você for perceber, nos filmes antigos da Disney, não precisa ir muito longe. Até a década de 2010, em geral, a visibilidade dos LGBTs era muito baixa, quase nula. Isso vem mudando de uns tempos pra cá, principalmente nos desenhos animados, em curtas que lançam no Disney Plus. Complementando o que o Danilo disse, a real é que, alguns anos atrás, quando a pauta LGBT não tinha tanta visibilidade assim, era mais lucrativo apresentar só casais heterossexuais no ponto de vista dessas empresas. E pelo movimento atual da busca dessas minorias por direitos, essas empresas aí têm colocado alguma representatividade só, mas não é nada de muito audacioso. São muitas vezes só personagens que carregam estereótipos, mas não agregam em nada. Não é verdade, Bruno? O que eu tô fazendo aqui, cara? Pois é. É verdade, mas tô olhando aqui o roteiro. Tem alguém tem mais alguma coisa pra agregar? Não. 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 Então, esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Despeçam-se, pessoal. Valeu, gurizada. Vai. Valeu. Bye bye. Falou, galera. Obrigado, Bruno. Boa noite, Bruno.